Para intervir de verdade contra a Giardia lamblia, a gente precisa ir muito além de apenas entender a patologia básica. O objetivo dessa análise é dissecar a biologia estrutural da infecção e explorar, direto ao ponto, as estratégias de tratamento, o controle epidemiológico e a profilaxia. A nossa rota aqui segue uma lógica rigorosa em 4 etapas essenciais. Primeiro, imunidade e evasão antigênica. Segundo, farmacoterapia. Terceiro, controle epidemiológico. E fechando o raciocínio, profilaxia e engenharia sanitária. Entrando na imunidade e evasão antigênica. A necessidade de uma intervenção medicamentosa externa surge de um fato biológico até que bastante simples. A resposta imune natural do hospedeiro é frequentemente driblada pelo parasito. O mecanismo de defesa primário do nosso organismo contra a Giardia ocorre exatamente lá na mucosa intestinal. Pensa na imunoglobulina A secretora, a famosa IgA, como uma barreira de contenção física. O papel biológico dela é tentar grudar nos trofozoítos, que são a forma ativa do parasito, impedindo que eles consigam se fixar nas células do epitélio intestinal. Se eles não se fixam, eles não colonizam. É por causa do desenvolvimento contínuo dessa imunidade local que adultos que vivem em áreas altamente endêmicas acabam adquirindo uma certa resistência, enquanto crianças e viajantes são de longe os alvos mais fáceis. Só que essa defesa local muitas vezes simplesmente não dá conta. O motivo? Um mecanismo evolutivo brilhante chamado variação antigênica clonal. O parasito tem a incrível capacidade de alterar muito rapidamente as glicoproteínas que ficam na sua superfície. Então, quando o corpo finalmente produz IgA em quantidade suficiente para neutralizar aquela cepa inicial, as proteínas do parasito já mudaram completamente. Os nossos anticorpos se tornam obsoletos em questão de dias. É justamente essa evasão biológica que sustenta infecções crônicas e bem severas, inclusive em indivíduos com a imunidade perfeita. E é exatamente por causa dessa falha na imunidade natural que passamos para a farmacoterapia e mecanismos de ação. A intervenção química se torna obrigatória e ela precisa mirar cirurgicamente na biologia celular do patógeno. A base de todo o arsenal clínico contra a giardíase repousa na classe dos nitroimidazólicos. Essa classe terapêutica é a escolha padrão, e não é à toa. O alvo biológico dela é atacar e desestruturar a própria fundação genética e a infraestrutura energética essencial de organismos anaeróbios e protozoários. Pegando o metronidazol como exemplo, a gente percebe que o mecanismo de ação dele é super dinâmico. Ele não ataca logo de cara. Ele entra no protozoário como um profármaco, meio que nativo, e utiliza as próprias enzimas do parasito para se ativar, um autêntico cavalo de Troia celular. Assim que essas moléculas são ativadas, elas se ligam de forma covalente ao DNA da Giardia. O resultado de causa e efeito dessa ligação é violento. Acontece uma interrupção abrupta e irreversível da cadeia respiratória. O protozoário perde completamente a capacidade de gerar energia, culminando na morte celular imediata. Mas, quando a gente analisa a aplicação prática dessa classe, nota-se uma evolução vital na posologia. O metronidazol clássico, por exemplo, exige doses diárias múltiplas ao longo de até 10 dias. Convenhamos, isso frequentemente leva o paciente a abandonar o tratamento na metade, muito em função de efeitos adversos gastrointestinais bem persistentes. Para resolver isso, a indústria farmacêutica ajustou as moléculas e chegamos ao secronidazol e ao tinidazol. Eles foram desenhados para atingir uma concentração letal máxima contra o parasito em uma dose única. Isso muda tudo na prática clínica, porque a terapia em dose única derruba o índice de abandono medicamentoso e garante a erradicação antes que o parasito tenha a chance de desenvolver alguma resistência. Claro, existem os cenários onde os nitroimidazólicos falham por uma resistência já documentada da cepa ou situações em que mitigar os efeitos colaterais é prioridade absoluta. Nesses casos, entram em cena as alternativas estruturais, principalmente o albendazol e a nitazoxanida. Eles entregam uma eficácia de erradicação totalmente comparável ao do metronidazol, mas atuam por vias mecanicistas completamente diferentes, o que ajuda a contornar as resistências cruzadas e oferece esquemas bem mais toleráveis, especialmente para a pediatria. Avançando agora para o controle epidemiológico e zoonótico. É fundamental entender que a excelência farmacológica só resolve o problema ali, isolado dentro do paciente. A cura clínica não tem impacto a longo prazo se os reservatórios no ambiente continuarem alimentando o ciclo.
A Organização Mundial da Saúde classifica explicitamente a epidemiologia da Giardia duodenalis como uma zoonose. Isso significa que animais domésticos, especialmente cães e gatos, que não são diagnosticados e tratados, atuam como verdadeiros reservatórios biológicos contínuos. Como eles compartilham um contato extremamente íntimo com o ambiente humano, eles estão constantemente expelindo material infectante, retroalimentando as fontes de água e os alimentos. Tratamentos individuais em humanos não significam nada se os animais do mesmo domicílio não forem medicados simultaneamente. Observando a dinâmica da transmissão direta entre humanos, o parasito se aproveita de falhas mecânicas básicas na higiene. Vemos uma prevalência absurda explodir em ambientes fechados de convivência, como creches, enfermarias psiquiátricas e asilos. A lógica por trás dessa contaminação acelerada é a inevitabilidade do contato físico direto. A via fecal-oral ganha muita atração nesses locais fechados por causa da variabilidade na higiene de quem os frequenta, o que impõe intervenções duras como a testagem em massa e o tratamento de surtos inteiros de uma vez só. A teimosia dessa contaminação ambiental se resume exatamente a este intervalo térmico, 4 a 40 graus Celsius. Ou seja, os cistos infectantes mantêm sua viabilidade biológica intacta numa amplitude que vai da temperatura interna de uma geladeira convencional até o calor de um meio-dia e no pico do verão. Eles ficam lá, latentes na água ou no solo, sobrevivendo por meses a fio, esperando a ingestão por um novo hospedeiro. Para quebrar essa resistência extrema, fora de um hospedeiro, chegamos à profilaxia e engenharia sanitária. A prevenção robusta de verdade não sai de dentro de uma caixa de remédios, mas do uso inteligente de barreiras físicas e sanitárias. Para a profilaxia funcionar, é inegociável entender as duas formas biológicas do parasito. Todo o nosso esforço preventivo ignora completamente o trofozoito. Por mais que ele seja a forma patogênica, que destrói o intestino por dentro, ele é estritamente vegetativo e morre rapidamente quando cai no ambiente externo. O foco cirúrgico de qualquer estratégia de saneamento é apenas o cisto. É ele quem possui uma carapaça de proteção hiperresistente que garante a transmissão em larga escala. A própria rota anatômica da infecção demonstra a importância dessa parede densa. Ao ser ingerido, seja pela água ou por um alimento contaminado, o cisto usa essa carapaça biológica para isolar o patógeno do banho letal de ácido clorídrico dentro do estômago humano. Ele cruza esse obstáculo químico ileso e desce para o duodeno. Só depois de perceber que o ambiente no intestino é seguro, ocorre o chamado desencistamento e ele finalmente libera o trofozoito patogênico direto na mucosa onde fará o estrago. É por causa desse escudo biológico fortíssimo que as abordagens preventivas se baseiam em intervenções muito mais físicas do que químicas. A cloração padrão da água de abastecimento público é muitas vezes totalmente inútil. A parede do cisto ri na cara do cloro em concentrações normais. Para eliminá-lo da água, a engenharia sanitária precisa forçar uma filtração física micrométrica ou apelar para a termodinâmica, desestruturando o cisto através da fervura prolongada. Além disso, onde não tem rede de esgoto para desviar o material fecal, a construção obrigatória de fossas sanitárias evita a infiltração no lençol freático. Em nível individual, a estratégia mais antiga continua a mais eficiente. A lavagem minuciosa das mãos quebra a ponte mecânica imediata do ciclo fecal-oral. Fica então a grande provocação final desta análise. Se a farmacologia contemporânea, operando com drogas de dose única, tem capacidade plena para localizar e exterminar o parasito dentro do indivíduo de maneira cirúrgica, por que a evolução da resiliência biológica da Giardia continua vencendo de maneira tão esmagadora os trilhões investidos em infraestrutura sanitária ao redor do planeta?